Durante muitos anos, as pessoas acreditaram em uma regra simples. Se o marido ou a esposa falecesse, a pensão seria vitalícia e no mesmo valor da aposentadoria. Mas a realidade hoje é bem diferente, gente. Desde 2015, as regras da pensão por mudaram bastante. E muita gente ainda vive com essa informação antiga. E o problema é que muita família só descobre essas mudanças quando vai pedir o benefício. Olá, minha gente, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Aquele papo direto, descontraído e sem enrolação, para entender tudo aquilo que o INSS insiste em complicar. E aqui a regra é simples: você traz a dúvida e a gente traz a solução. Ou, como gostamos de dizer, o desembaraço previdenciário da semana. Então, ajeita a coluna, prepara aquele cafezinho e vem com a gente. Hoje vamos falar sobre um benefício que envolve emoção, família e segurança financeira. É a pensão por. Esse benefício está previsto na lei e garante proteção aos dependentes do segurado que falece. Mas, em 2015, houve mudanças, importantes mudanças, principalmente em relação ao tempo de duração da pensão e aos requisitos para o cônjuge. E depois, gente, em 2019, a reforma da Previdência trouxe uma alteração muito relevante no valor da pensão, mudando totalmente a forma de cálculo. Ou seja, a pensão continua existindo, mas não funciona mais como funcionava antigamente, mudou drasticamente. E agora vamos para o nosso bloco bate-bola, que é aquele bloco onde nós respondemos 4 perguntas, que gostamos de classificar assim, ó. Primeiro, é aquelas perguntas campeã da semana. Segundo, é a pergunta que vive bombando no WhatsApp. Terceira, é aquela clássica da madrugada. E a quarta é aquela do áudio longo, que parece um podcast, não é, doutora Rafaela? Isso! E vamos começar com aquela dúvida da campeã da semana. Doutora Sueli, a pensão por ainda é vitalícia? Responde essa, por favor. Vamos lá, vamos desembaraçar isso agora. Hoje, na maioria dos casos, gente, desde a mudança, né, de 2015, a duração da pensão ela vai depender da idade do dependente e no momento, né, do falecimento do segurado instituidor da pensão. Então, se o cônjuge tiver menos idade, o benefício pode durar poucos anos, né? A duração ela vai aumentando conforme a idade do dependente. Esse é um critério. Isso. O importante é que existe uma tabela legal que determina esses prazos. Por exemplo, um dependente mais jovem, ele pode receber em torno de 4 meses, a depender do caso, a gente vai ver lá na frente, mas ele pode receber 3 anos, 6, 10 ou 15. Isso vai depender da idade dele. Gente, e mais um detalhe importante. A pensão vitalícia hoje ela acontece quando o dependente ele tem 45 anos ou mais, né? E essa comprovação tem que ser na data do falecimento do segurado instituidor. E agora vamos para a nossa segunda pergunta, que é aquela que vive bombando no WhatsApp. Quem vai desembaraçar essa para a gente vai ser a doutora Rafaela. E é a seguinte: existe tempo mínimo de casamento para receber pensão por. Responde essa para a gente, doutora. Vou responder agora, Sueli. Veja, existe sim. Essa foi uma das mudanças mais importantes da lei. Hoje, o cônjuge ele precisa cumprir 2 requisitos para ter o direito à pensão com duração normal. O primeiro requisito, o segurado ele precisa ter, no mínimo, 18 contribuições ao INSS. O segurado que eu falo é o que faleceu. O segundo requisito,
O casamento ou a união estável, ela precisa ter pelo menos 2 anos de duração. Isso mesmo. E muita atenção aqui, gente. Se esses requisitos eles não forem cumpridos, a pensão pode durar apenas 4 meses. Essa regra parece um pouco mais rígida, né? Mas ela foi criada justamente para evitar fraudes. Por exemplo, aquela situação onde que o casamento ele é realizado apenas com a finalidade de alcançar, né, benefícios previdenciários, certo? E vamos para a terceira pergunta, que é aquela clássica da madrugada. Doutora Sueli, o valor da pensão por ainda é igual ao valor da aposentadoria do segurado? Responde. Essa aqui é de dar nó nos cachinhos, como a doutora Rafaela sempre gosta de falar aqui. Gente, vamos lá. Depois da reforma da Previdência, né, em 2019, não necessariamente. Antes da reforma, né, em muitos casos, a pensão ela realmente correspondia a 100% do valor da aposentadoria. Mas com as mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional 103, em 2019, né, esse valor ele mudou. Agora o cálculo ele é feito de uma forma totalmente diferente. Nós vamos explicar isso aqui com mais detalhes aí mais para frente, né? Por ser um assunto mais complexo, vamos fazer um vídeo só sobre esse assunto. Então já fica ligado, acompanha a gente, se inscreva no canal, vamos acompanhando que vocês vão saber disso aí na íntegra. Isso mesmo, e a gente vai desenrolar isso bem direitinho. Olha só, deixa eu só complementar. Hoje a pensão começa com 50% do valor da aposentadoria. É um valor que se faz um cálculo da média de contribuição daquele segurado que faleceu, certo? A partir desses 50, são acrescidos mais 10% para cada dependente. Isso mesmo, ou seja, hoje, um cônjuge sozinho, geralmente, ele vai receber 60% do valor do benefício, gente, e não mais 100 como era antigamente. Então, essa é uma mudança muito drástica. Temos que ficar atentos a isso. E vamos agora para a nossa quarta pergunta do nosso bloco bate-bola. E ela é a seguinte: é aquela pergunta do áudio longo, que parece mais um podcast, como a gente gosta de brincar aqui com vocês. É a seguinte: quem vai responder para a gente é a doutora Rafaela. Desembaraça essa para a gente. Quem tem direito à pensão por. Doutora, explica para a gente. A lei de benefícios, ela divide os dependentes em 3 classes. Vamos lá. A primeira classe é a do cônjuge, companheiro ou filho menor de 21 anos de idade. E os inválidos em qualquer idade. Eles têm a presunção de dependência econômica. Você não precisa comprovar nada, basta ser. Isso, e essas classes, elas são excludentes, gente. Significa dizer o seguinte: se não tiver nenhum dependente nessa primeira classe, que a doutora Rafaela citou, então a gente já entra para a segunda classe. Nessa segunda classe estão os ascendentes, ou seja, os pais do falecido, que também podem ter direito a essa pensão, porém, eles precisam comprovar a dependência econômica na data do óbito. E a terceira classe, ela traz a hipótese de quem? Do irmão não emancipado menor de 21 anos de idade, ou o irmão inválido ou deficiente nessa situação aí de inválido ou deficiente, qualquer idade, desde que eles comprovem a dependência econômica. E esse detalhe faz muita diferença, porque muitos dos pedidos que são feitos para o INSS são negados justamente por isso, porque falta essa comprovação da dependência. E se você chegou até aqui, você já sabe mais do que muita gente que vive sofrendo com o INSS sem necessidade, não é, doutora Rafaela? Sem necessidade mesmo, minha gente, mas não esqueçam o que a gente sempre vem dizendo em todos os nossos vídeos. Direito que você não conhece é dinheiro na mesa do INSS. Nos vemos semana que vem, nesse mesmo horário, com mais um episódio do nosso bate-papo previdenciário. E aí, gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal
e compartilha com aquela família que sempre tem dúvida sobre a pensão. E não esqueçam de ativar o sininho para vocês não perderem nada. E comenta aqui embaixo. Você achava que toda pensão ainda era vitalícia? E assim fechamos mais um desembaraço previdenciário da semana. Até o próximo episódio, porque previdenciário ele não precisa ser complicado. Basta Basta desembaraçar. desembaraçar. Tchau, Tchau, tchau. tchau.